Boa tarde. Sejam muito bem-vindos à sessão de abertura da Conferência Internacional subordinada ao tema Proteção do Ambiente e o Futuro do Direito do Mar. Para abrir este evento, vai usar da palavra o Vice-Reitor da Universidade do Porto, Sr. Professor Dr. Jorge Gonçalves. Minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos à Universidade do Porto. Em nome do Reitor, tenho o gosto e privilégio de representar a Universidade nesta sessão pública, procurando cumprir o melhor possível duas missões. A primeira é um aspecto mais protocolar, em que gostaria de, em nome do Reitor e da Universidade, apresentar os cumprimentos a todos os participantes, em particular àqueles que me acompanham nesta mesa e que estão aqui em representação das instituições, das unidades que se envolveram diretamente na organização do evento, o professor Pestana de Vasconcelos, em representação da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, o Sr. Miguel Sequeira, enquanto responsável pela estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, e o professor João Coimbra, professor da Universidade do Porto, e que está aqui também na sua qualidade de presidente do Centro de Investigação Interdisciplinar Marinha e Ambiental. Quero agradecer-lhes o apoio institucional a este evento e neste cumprimento e neste agradecimento, permitam-me que destaque de uma forma muito especial as pessoas que, em representação destas entidades, se envolveram diretamente para tornar este evento numa realidade. Quero, por isso, prestar um agradecimento muito especial à professora Marta Chantal Ribeiro, Presidente da Comissão Organizadora, e também à professora Isabel Sousa Pinto e à Mariana Martins, que a coadjuvaram na organização deste evento. Com certeza, por trás destas três responsáveis, houve uma equipa que se envolveu da Universidade, da Estrutura de Missão, da UPTEC e do CIMAR, e nessas pessoas eu quero aqui deixar o meu agradecimento. Quero também apresentar-vos os cumprimentos a todos os oradores, a todos os participantes, e convidar o último elemento. Peço desculpa de ter começado a sessão. Professor Poças Martins, em representação da Câmara Municipal do Porto, a quem eu cumprimento e apresento as minhas desculpas por ter começado a sessão. E dizia que queria também apresentar os cumprimentos e os votos de boas-vindas a todos que, de fora da Universidade do Porto, se decidiram reunir aqui para tratar de um assunto que, para a Universidade do Porto, é um assunto da máxima prioridade. E, com isto, eu entraria na segunda tarefa que me fui incumbido de apresentar aqui e de vos transmitir. A Universidade do Porto é, para os que não a conhecem tão bem, uma universidade pública. É a maior universidade do país e é a que mais produz em termos de conhecimento. E, portanto, este dinamismo científico e este seu papel da universidade pública não a pode, ou melhor, responsabiliza de uma forma incontornável nas prioridades, no apoio às prioridades regionais, nacionais e europeias. E o mar basta olhar para o mapa e basta olhar para a nossa história, foi um assunto incontornável, é um assunto incontornável e será um assunto incontornável e prioritário. E por isso temos feito na Universidade um esforço extraordinário de alinhamento das capacidades e competências que aqui temos para as colocar ao serviço do país e da Europa, colaborando com todas as autoridades locais, nacionais e internacionais, para que o mar seja cuidado, explorado e bem tratado para as gerações futuras. Temos, neste esforço de alinhamento, feito este alinhamento em termos materiais, num processo que está em curso
e que passa pela construção dentro de um porto em condições excepcionais de uma infraestrutura para acolher os grupos de investigação que se dedicam ao mar na Universidade do Porto e também em centros de investigação nacionais e estrangeiros com os quais a Universidade do Porto tem parcerias de colaboração. Estamos a construir também infraestruturas para acolher outras valências de toda a cadeia de conhecimento, que passa também pela criação de incubadoras para acolher pequenas empresas e centros de inovação internacionais. E este processo está bem encaminhado e digamos que é talvez o mais fácil de fazer. Os outros são os mais difíceis. O mais difícil é este alinhamento de prioridades, fazer com que haja uma agenda única, um envolvimento de equipas multidisciplinares e, por último, uma clarificação das regras da operação. Todo este esforço que o país, a Europa e o mundo está a fazer para olhar o mar como um recurso que tem que ser preservado, explorado, mas de uma forma sustentável, só pode ser conseguido se as regras forem claras, que nos permitam atuar no mar, quer do ponto de vista da investigação e da exploração, de uma forma que seja coordenada, permissiva, mas não que leve a uma degradação deste património. E para este aspecto, esta conferência é de extraordinária importância, porque vai nos permitir compreender bem os limites da nossa atuação, procurar também com a nossa prática estabelecer os limites de uma intervenção equilibrada e sustentável no mar, e por isso eu felicito todas as pessoas que de uma forma muito entusiasta têm trabalhado nesta área do direito do mar, em particular a professora Marta Chantal, por colocar isto na nossa agenda, da agenda da Universidade, porque vai ser esta contribuição, este enquadramento correto, que vai permitir que todo este alinhamento material e de recursos humanos possa ser bem aplicado para o progresso do país e da Europa e do mundo. Agradeço mais uma vez a todos os que se esforçaram para organizar este evento, para participar, e deixo aqui o apelo para que este seja o primeiro encontro de reflexões regulares para que este assunto continue a estar na agenda e que destes encontros sejam clarificadas as regras e que isto funcione como um elemento estimulador da intervenção e não um elemento perturbador dessa intervenção. Desejo-vos uma ótima conferência e que sintam a Universidade do Porto como a vossa universidade. Intervirá de imediato o subdiretor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Sr. Professor Dr. Miguel Pestana de Vasconcelos. Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor Jorge Gonçalves, Excelentíssimo Professor João Coimbra, Excelentíssimo Sr. Engenheiro Miguel Cerqueira, Excelentíssimo Sr. Professor Poças Martins, Excelentíssima Sra. Doutora Isabel Sousa Pinto, Excelentíssima Sra. Doutora Mariana Martins, prezada colega Marta Chantal Ribeiro. Gostaria de vos acolher na Faculdade de Direito e lhes dar as boas-vindas à Faculdade de Direito da Universidade do Porto, agradecer-lhes terem vindo e desejar que a conferência decorra da melhor forma possível. Queria dizer que do ponto de vista da Faculdade de Direito, nós nos identificamos plenamente e não nos podíamos ter exprimido melhor do que aqui foi dito pelo Sr. Vice-Reitor. Está no centro das nossas prioridades, é um assunto central para a Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Temos todo o interesse em colaborar de uma forma interdisciplinar com os outros centros da Universidade do Porto para desenvolver e levar tão longe quanto possível esta missão, na qual já temos, efetivamente, aqui na Faculdade de Direito, um centro de excelência. Eu tomava a liberdade de dizer umas palavras aos nossos colegas e distintos participantes vindos de outros países. Your Honor, Vice Rector of the University of Porto, distinguished colleagues, dear professors, dear students, ladies and gentlemen, I would like to welcome you all to the Faculty of Law of the University of Porto. We are very pleased and honored of having you here.
We hope that this conference, to celebrate the 30 years of the signature of the United States Convention on the Law of the Sea, shall be productive and bear fruits. We are sure it will. This is a joint initiative of the Faculty of Law of the University of Porto, the UPTEC, the Interdisciplinary Center of Marine and Environmental Research, CIMAR, and the Task Group for the Extension of the Continental Shelf. Let me say that we are very proud to be associated with you in this project. The merit here belongs to us all and not to a singular entity. I would also like, on behalf of the direction of the faculty, to thank Professor Marta Chantal Ribeiro for her work in organizing this conference. The organization of an international conference with so many distinguished participants surely is no easy task. It has been carried out with great care and skill. It is one more relevant service that Professor Marta renders to this faculty. For that, we are very thankful. I would like to add a few short remarks on the importance of this event for us. Porto is an Atlantic city. The University of Porto, and especially this faculty, intend to develop a strong expertise in this field of study. To this end, we are working closely with CIMAR, carrying on an important interdisciplinary work which has been most fruitful. We are also working closely with different international bodies in this field, and we intend to do more so. For us, it is a priority. From another standpoint, but not a less relevant one, the sea is of paramount importance for this country. It is at the core of our history and our national identity. One could say that, like ancient Venice, Portugal is wedded to the sea, to the vastness of the oceans. Part of Europe that we proudly are, our gateway to the world has always been the sea. Our face is turned to the Atlantic. To study it, to protect it, to explore it in a sustainable way is vital for us. I firmly believe that this is our path to the future. This faculty aims to be at the forefront of that effort. I wish you all a very pleasant stay here at Porto, and we hope to see you again soon at this law faculty, where you will always be very welcome. Thank you very much. Segue-se a intervenção do Presidente do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Sr. Professor Dr. João Coimbra. Sr. Vice-Reitor, Professor Jorge Gonçalves, Sr. Vice-Diretor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Professor Pestana Vasconcelos, Sr. Professor Poças Martins, em representação da Câmara Municipal do Porto, Engenheiro Miguel Sequeira, meu amigo, que reencontro nestas andanças, responsável pela estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, senhores convidados, colegas da organização, caros participantes, minhas senhoras e meus senhores, esta Conferência Internacional celebra os 30 anos da assinatura em Montego Bay da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e a evolução futura do quadro legal face às necessidades de proteção do ambiente marinho e dos seus recursos. A Convenção, por muitos considerado o documento mais importante das Nações Unidas depois da Carta, reconhece no seu preâmbulo a necessidade de conservação dos recursos vivos e o estudo, proteção e preservação do meio marinho, considerando igualmente que os problemas do espaço oceânico estão estreitamente interrelacionados e devem ser considerados como um todo. Apesar desta perspectiva holística moderna, a Convenção, quando foi formalmente assinada em 1982, na sequência das Conferências das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, realizadas em Genebra em 58 e 60, tinha já um atraso de 2 décadas relativamente à evolução das condições resultantes da explosão demográfica e da globalização. Este facto é particularmente notório no que respeita
à preservação dos estoques de espécies marinhas, para além dos grandes migradores, naturalmente, para os efeitos da poluição considerada apenas no contexto de estados contíguos. Existem igualmente lacunas no que diz respeito à exploração dos recursos biológicos do alto mar e da coluna d'água subjacente à plataforma continental para além das 200 milhas. Em contrapartida, a Convenção deu origem à criação de instituições como o Tribunal Internacional do Direito do Mar e a Comissão para os Limites da Plataforma Continental, tendo estimulado igualmente o estabelecimento de vários acordos e convenções regionais, nomeadamente a Convenção do OSPAR sobre a proteção do meio marinho no Atlântico Nordeste. A Convenção de Montego Bay, como também é conhecida, influenciou igualmente a Convenção das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, em 1992, onde foi adotada a Convenção da Biodiversidade e a Agenda 21, cujo capítulo 17 se refere ao domínio marítimo. Posteriormente, outras convenções, nomeadamente as que foram celebradas no âmbito da Organização Marítima Internacional, contribuíram para complementar a regulamentação sobre as políticas de proteção do meio marinho. A circunstância desta conferência ser uma organização conjunta de um Centro de Investigação Marinha e Ambiental, o CIMAR, de uma Faculdade de Direito, a Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental Portuguesa, a MEPC, entidades que celebram também hoje 6 anos da assinatura nesta mesma sala de um acordo conjunto, têm o significado de evocar os 3 pilares principais para a exploração racional dos recursos da plataforma continental, ou seja, o conhecimento científico, a investigação sobre o regime jurídico e a capacidade operacional. Tendo ratificado a Convenção em 1997, 2 décadas depois do seu regresso de uma aventura marítima de 5 séculos, que o levou a percorrer o oceano global, Portugal iniciou de imediato o processo conducente à extensão da sua plataforma continental, que alargará a sua área de jurisdição para cerca de 3,6 milhões de quilómetros quadrados, uma das mais extensas a nível mundial. Esta nova aventura marítima exige um esforço económico enorme, como devem calcular, numa altura de grande dificuldade para o nosso país, bem como para a Europa no seu conjunto, e requer uma forte cooperação internacional. A cooperação internacional, plasmada igualmente na Convenção, é um elemento tão essencial para o conhecimento do oceano como é também para a exploração espacial, dada a complexidade dos sistemas marinhos e a exigência em termos tecnológicos, nomeadamente em tecnologia pesada. O mesmo se pode dizer relativamente ao desenvolvimento do quadro legal, extremamente complexo e cada vez mais difícil. É, pois, esta cooperação internacional que igualmente se pretende incentivar nesta conferência internacional. Ao longo da sua história, a relação de Portugal com o mar tem sido a de um constante recomeço. Porém, nas palavras do poeta Marcos Leal, o que interessa não é a paz de ter chegado. O que é grande e belo
a isto de chegar e ter logo e sempre a coragem de partir. Muito obrigado. Vai usar da palavra o Sr. Engenheiro Miguel Sequeira, responsável pela estrutura de missão para a extensão da plataforma continental. Boa tarde, Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor da Universidade do Porto, Professor Dr. Jorge Gonçalves, Excelentíssimo Sr. Subdiretor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Professor Dr. Pestana Vasconcelos, Excelentíssimo Sr. Presidente do CIMAR, Professor Dr. João Coimbra, Excelentíssimo Sr. Professor Poças Martins, da Câmara Municipal do Porto. Começo por felicitar os organizadores. Eu quase que me atreveria a usar a palavra triunvirato para evitar outras que estão hoje na moda. De facto, esta organização, nesta altura em que celebra os 30 anos da assinatura da Convenção das Nações Unidas, é importante para a estrutura, para aquilo que nós fazemos, mas, acima de tudo, o subtema que foi escolhido, nomeadamente a questão da proteção ambiental e o futuro do direito do mar, dão-lhe ainda uma relevância maior. Eu recordo que, para além dos 30 anos que celebram, amanhã, dia 16 de novembro, vamos também ter a oportunidade de celebrar uma data que é o Dia Nacional do Mar, que está também relacionada com uma data relevante no âmbito desta Convenção e que, como foi referido pelo professor João Coimbra, também há 6 anos, data em que foi aprovada em Conselho de Ministros a Estratégia Nacional para o Mar. Ela foi aprovada de manhã no Conselho de Ministros e apresentada nesta mesma sala à tarde. Esta data, 16 de novembro, relaciona-se com a entrada em vigor desta Convenção há 18 anos. Isto quer dizer que estamos a atingir uma idade que para muitas sociedades é o início da maturidade e daí eu permitir-me fazer aqui uma evocação, como já foi aqui referido, do tempo que muitas destas coisas demoram. Há necessidade de maturidade, há necessidade de evoluir e apesar de muitas vezes as coisas não andarem com a velocidade que se pretende, muitas vezes há um tempo necessário para preparação e para atingir maturidade. E penso que o resultado é um resultado importante, como já foi referido, não usando exatamente estas palavras, para muita gente esta Convenção é considerada como a Constituição dos Oceanos. E isso foi conseguido num processo que foi longo. A conferência durou cerca de 9 anos, mas resultou daí um conjunto de indicações, de normas que foram definidas pelos próprios Estados participantes e que definem de uma forma estável a relação, não só a relação entre os Estados, mas também a sua forma de atuação no mar. Isto tudo feito com base num conjunto de princípios de que eu daria maior relevância às questões, que também já aqui foram referidas, quer da preservação, quer da gestão sustentável dos mares e dos oceanos, obviamente que atendendo também à necessidade de exploração e aproveitamento dos recursos disponíveis. Para a estrutura de missão da plataforma, para a extensão da plataforma continental, esta Convenção é essencial para o seu trabalho nuclear, que de uma forma imediata se centra basicamente em 2 ou 3 artigos fundamentais, que é o 76 e o 77, que têm a ver nomeadamente com a extensão da plataforma continental e a definição dos limites, mas também com tudo o que tem a ver com os direitos de exploração e de prospecção nessas áreas e o seu aproveitamento. O trabalho foi desenvolvido desde a constituição desta estrutura, tomando por base as orientações da Comissão de Limites da Plataforma Continental, que foram, publicados em 99 e que definiram o timing, o tempo disponível para a submissão, que Portugal entregou 2 dias antes da data limite.
A data limite era 13 de maio, nós conseguimos entregar a 11 de maio, 2 dias antes. Todo este trabalho desenvolvido, tal como a ideia e a organização deste evento, requereu um conjunto de conhecimento e de envolvimento e de trabalho com uma componente jurídica muito forte, mas também uma componente científica, que foram essenciais para preparar toda esta submissão com base nos critérios que estavam definidos. E aqui queria referir que o objetivo da estrutura não foi uma focalização única neste objetivo. Como todo este trabalho é baseado num conhecimento essencial sobre o que existe, o potencial, e requer esta participação não só a nível das instituições nacionais, mas também com uma forte componente internacional, derivou daqui um conjunto de outras parcerias de partilha de informação em várias direções que fazem com que, de facto, o investimento neste projeto, que é essencial para Portugal, tivesse um conjunto de mais-valias que se traduzem na possibilidade de desenvolver outras linhas de ação e de atuação, quer a nível universitário, quer a nível da indústria, nomeadamente biotecnologia e outras acessórias. Nós, para podermos fazer isso, investimos também em meios operacionais, como foi aqui referido pelo professor João Coimbra. Adquirimos um ROV, um veículo operado remotamente, um submarino remoto, que nos permite explorar o mar até profundidades da ordem dos 6.000 metros. Mais uma vez, tal como tivemos a oportunidade de entregar a nossa submissão 2 dias antes do limite, esta profundidade máxima de alcance deste equipamento, 6.000 metros, para muitos poderá parecer um exagero, está ligado ao facto do nosso mar, ou do mar que nós estamos a explorar, ter características muito distintas daquilo que é a média da profundidade do mar da Europa, que se entra entre os 30, 40 e 50 metros. Daquilo que nós conhecemos do mar português ou daquele que está na fase de avaliação no âmbito da extensão da plataforma continental, as profundidades vão até 5.998 metros. Portanto, mais uma vez, como da outra vez tivemos 2 dias de folga, agora temos 2 metros de folga na capacidade deste equipamento. Mas a nossa atuação, como eu referi, não se centrou apenas na questão dos limites, centrou-se também na questão dos conteúdos. O que é que nós encontramos, qual o potencial do leito e do solo e subsolo, mas também da coluna d'água, que no mar que está, ou poderá vir a estar, e o fundo do mar sob jurisdição nacional, que potencial é que existe para a economia? E aí, mais uma vez, as parcerias e o contributo, quer da universidade, quer das instituições, dos laboratórios, foi fundamental para se alcançar este resultado. No entanto, o trabalho, apesar da submissão ter sido feita em 2009, o trabalho não ficou concluído. De resto, eu tomei posse há pouco mais de uma semana e uma das questões que me perguntaram foi o que é que eu ia fazer para a extensão quando, de facto, a submissão tinha sido feita em 2009 e se estava a aguardar a sua avaliação. De facto, estamos a aguardar que seja criada, nomeada pela Comissão de Limites da Plataforma Continental, a subcomissão que irá avaliar a nossa proposta, o que deverá ocorrer em 2014. Inicialmente esperava-se que pudesse ser para 2015, agora há expectativas de que haja uma antecipação para 2014, e a criação dessa subcomissão será o limite, mais semana, menos semana, para a submissão a uma proposta reformulada, tendo em conta a quantidade de conhecimento que nós, entretanto, continuamos a adquirir, mas também a aprendizagem que vai sendo efetuada com base nos resultados da avaliação das submissões de outros Estados que, entretanto, têm vindo a ser tornado público, nomeadamente a mais recente do Japão. E, portanto, continuamos a trabalhar empenhadíssimos, sempre com o contributo da academia e da ciência, tentando aprender com a evolução, mas também tentando ter
um papel ativo na definição da regulamentação, por exemplo, do artigo 82, que vai definir a questão dos pagamentos a efetuar para a exploração de recursos não vivos na plataforma para além das 200 milhas. Portanto, o desafio não terminou e, tal como foi aqui referido, a importância desta ligação entre as várias áreas de trabalho dos organizadores, eu termino lançando o desafio para que essa cooperação continue e seja reforçada, porque há muito trabalho para fazer e, de resto, num país que vai a caminho dos 4 milhões de quilómetros quadrados de mar, se tivermos em conta que a área imersa representa cerca de 3%, 97% de mar é muito mar e todos não somos poucos para abraçar este desafio. Muito obrigado. Por fim, usará da palavra, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, o professor Dr. Joaquim Poças Martins. Sou o professor Jorge Gonçalves, vice-reitor da minha Universidade do Porto, senhor vice-diretor da Faculdade de Direito, professor Miguel Pestana de Vasconcelos, Faculdade de Direito essa, onde já funcionou a minha Faculdade de Engenharia, no fundo onde me formei, onde ensinei muito tempo, senhor presidente do CIMAR, professor João Coimbra, a quem felicito por notável trabalho que vem desenvolvendo nesta área e com quem tive o gosto de trabalhar também em encarnação anterior. E o Sr. Engenheiro Miguel Cerqueira, responsável da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, que nos lembrou algumas coisas, desde a extensão da nossa grande zona económica exclusiva e da plataforma continental, e também o facto de, nesta sala, ter ocorrido a apresentação da estratégia, e mais uma coincidência interessante, que não, foi também nesta sala que eu fiz a minha agregação. Portanto, hoje é para mim um dia de coincidências, e também o facto de, com muita honra, representar aqui o Sr. Presidente da Câmara do Porto, que infelizmente não pôde ele próprio estar presente. A importância do mar para Portugal é aqueles 97%, 3% que o engenheiro Miguel Cerqueira referiu, dizem tudo. De facto, temos muito pouca terra, boa e linda, é verdade, mas muito mar. O que é que pode uma cidade como o Porto oferecer aos ilustres participantes, a quem saúdo especialmente, desta conferência, e o que é que pode uma cidade como o Porto dizer da sua relação com o mar? Em tempos, houve aqui um porto importante, que por ser perigoso acabou por ser substituído por um porto artificial bem perto, em Leixões. Mantém-se hoje como porto de recreio e como suporte de uma florescente e economicamente importantíssima e lindíssima navegação fluvial, portanto, no fundo, barcos que levam turistas pelo Douro acima. O Porto é uma cidade rodeada de água, que no que diz respeito ao mar, para o Porto, o mar é sobretudo praias. O Porto tem cerca de 3 km de praias e tem uma história interessante neste domínio. Em 2006, portanto há muito pouco tempo, quem viesse ao Porto encontrava sinais de proibição de nadar em todas as praias. Porquê? Porque as praias estavam poluídas. Não se percebia bem porquê, aventava-se a hipótese de poluição devido aos rios
o grande Rio Douro a sul e também um rio mais pequeno, o Rio Lessa, a norte. Aventava-se problemas de poluição devido aos navios. Felizmente não era essa a situação e descobriu-se que o que realmente poluía as praias do Porto eram descargas de águas pluviais poluídas. Quando se resolveu isso demorou 6 meses a resolver. A partir daí, o Porto passou a ter praias de qualidade e praias com bandeira azul. Portanto, desde 2007 até agora, o Porto tem vindo a ter praias com bandeira azul, o que tem tido uma enorme importância ambiental, económica, social e também científica. Ambiental é óbvio. Hoje há espécies marinhas que se encontram nas praias do Porto e que já não existiam há décadas. Do ponto de vista económico, estamos a falar em vários milhões de euros, muitos milhões de euros por ano, de negócio adicional que as estruturas turísticas, restaurantes, hotéis, bares de praia têm vindo a desenvolver numa zona que de antes lhe estava banida. Do ponto de vista social, são, porventura, milhões de pessoas que usufruem estas praias e que, de outra forma, não o fariam, ou porque não tinham tempo ou condições económicas para o fazer. Portanto, é um luxo ter uma praia com bandeira azul de proximidade, ao alcance de um transporte coletivo. Do ponto de vista científico, tem sido interessante acompanhar este processo de qualificação das praias da cidade, porque isto conseguiu-se através, e é um dos poucos exemplos a nível internacional em que isso na prática foi conseguido, às vezes fala-se, mas uma coisa é falar, outra coisa é fazer, da gestão integrada do ciclo urbano da água. O Porto é das poucas cidades do mundo em que uma única entidade tem a responsabilidade por todas as fases do ciclo urbano da água. O abastecimento de água, o saneamento, as águas pluviais, as ribeiras urbanas e as próprias praias. E é interessante referir que esta qualificação das praias, cujo efeito eu acabei de referir, foi de facto paga com poupanças conseguidas com a redução das perdas de água na rede de abastecimento, ou seja, com a água com o que se poupou na redução das perdas, foi possível concluir uma rede de saneamento que depois possibilitou que as próprias ribeiras e as praias tenham atingido um padrão elevado de qualidade. Portanto, isto foi acompanhado também pela Universidade do Porto, vários setores, e dentro daquela perspectiva do agir, ou do pensar globalmente e agir localmente, bom, temos aqui um exemplo onde as coisas funcionaram bem, onde, como se diz em bom português, com o pelo do mesmo cão, se resolveu um problema que estava aqui por resolver há muitos anos. Queria dar mais uma vez as boas-vindas aos participantes, queria desejar a todos uns 2 excelentes dias de trabalho, com muito bons resultados e, não preciso sugerir, certamente desejar que usufruam o Porto, que é excelente, a praia talvez não hoje, mas encontrarão certamente um espaço muito interessante para passear junto a essas praias limpas e arejadas, e depois a cidade histórica e este movimento que hoje caracteriza a cidade. As maiores felicidades para estes dias de trabalho. Muito obrigado.